Salve, Nação Celeste! Segunda-feira muito agitada no Cruzeiro, né? Fernando Diniz foi demitido e o nome mais provável para substituí-lo e que pode estar chegando na toca da Raposa nas próximas horas é de Renato Gaúcho. Então bora conferir toda a análise dos donos da bola, trazendo todas as informações do Cruzeiro e também fazendo uma análise dessa mudança de comissão técnica. Então bora conferir tudo isso aqui agora, mas antes verifique se você já está inscrito aqui no canal para ficar por dentro de todas as notícias do Cruzeiro. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Aqui nesse programa, que já falou também que o Diniz já estava demitido, só faltava saber quando é que ia embora. Pois bem, o Cruzeiro anunciou que foi embora o técnico da Raposa, foi mantido na temporada passada, né? Acho que assim, depois da pressão, ele consegue ali uma sobrevida, mas começa... Ele realmente conseguiu no grito, né? No grito. E aí começa o Campeonato Mineiro, ele não tem os resultados esperados, depois das contratações tetra que o Cruzeiro faz, de nomes que estavam na reserva dos seus clubes, é bom que se diga, mas que são nomes muito fortes do futebol. E aí, depois do empate do final de semana, com o Gabigol titular e tal, o Diniz não é mais o treinador do Cruzeiro. Zinho, vou abrir com você. Daqui a pouco a gente fala dos possíveis nomes, né, de quem pode chegar, mas acho que, assim, a demissão, ela já me chama a atenção, porque me parece que não havia uma convicção pelo trabalho, que é o que o Zupa falou, Zinho. Ganhou no grito, ficou mais um pouquinho, mas não estava engatando também. Eu não vou aqui falar dos jogadores que chegaram, eu já dei essa opinião. Sim. Né? Há uma expectativa muito maior do que a realidade no Cruzeiro. Já falei em vários programas, respeito e acho jogadores maravilhosos com um currículo, com uma história linda, mas não vivem o seu melhor momento. Mas não vou colocar na conta disso a demissão. A demissão já vem de não deu liga, não encaixou Fernando Diniz, torcida do Cruzeiro, não encaixou o modelo de jogo dele, o jeito dele trabalhar com os jogadores que lá estavam. Né? Eu gosto do Fernando Diniz, acho ele bom treinador, estudioso, um cara ousado, um cara que tenta fazer algo diferente. Não é à toa que ele foi campeão de Libertadores, campeão de Recopa, campeão carioca, chegou à seleção brasileira. Mas ele não fez grande trabalho na seleção brasileira. Quem está fazendo? Nem o Dorival, que já está um tempão lá, ainda não encaixou essa seleção, não. Ainda não encaixou. Então vamos lá. No Cruzeiro, você já inicia um trabalho com uma pressão externa. De torcida e de imprensa e dentro do clube. Vocês lembram muito bem que na final contra o Racing houve um desgaste grande dele com o Wallace. Porque ele tira o Wallace ainda no primeiro tempo, que nem vai para o banco, vai para o vestiário. Alguns jogadores vão lá. Então ficou um clima. Aí tem aquela coletiva, né, dele no grito mesmo, ele fala, já me demitiram, estou sabendo pela imprensa e tal, a coisa não acontece, enfim. A coisa não encaixou. E aí chegam novos jogadores, criam-se essa expectativa toda, e claro que se a coisa não acontece, e muito normal de não estar acontecendo, é muito normal, né, porque o time no papel é maravilhoso. Mas transformar isso num time vai levar um tempo para qualquer treinador que chegar. Mas era com um treinador que já estava com a data marcada ali. Se não der certo, é melhor interromper aqui porque a pressão diminui. A direção do Cruzeiro trabalha dessa forma nesse momento. Cara, tá muita pressão, vamos tirar um pouco da pressão dos jogadores, né? Vamos iniciar um novo trabalho com um novo treinador. Vai diminuir essa cobrança da arquibancada, vem mais apoio e acreditando que esses jogadores vão melhorar fisicamente e que o futebol que eles têm possa vir a aparecer. Acho que ainda vai levar um tempo. Eu não costumo concordar, Zupa, com demissão assim, em campeonato estadual, com treinador em começo de trabalho, um novo elenco, mas até para corroborar com o que o Zinho traz, eu conheço algumas pessoas ligadas ao Cruzeiro e sei que havia um número relativamente grande de jogadores insatisfeitos com o que estava acontecendo ali. Com o tratar, com o espaço, com o modelo de jogo. E isso que o Zinho traz, eu acho que é um ponto importante para a gente observar, né? Não é só o aproveitamento, é toda a questão de
como seria o começo de trabalho para essas figuras que estão chegando, com essa ideologia engessada, ele foi embora do Fluminense por conta disso, Ele é assim. e com esse aproveitamento que tem agora. Assim, ele, em 20 jogos, ele teve um aproveitamento de menos de 30%, de menos de 40%. Eu entendo, Dani, mas aí eu acho que o Cruzeiro tem dois olhares para essa história. Um olhar é o olhar para o trabalho do Diniz, e aí eu acho que todo mundo, inclusive ele, embora ele não admita, mas ele sabe que não foi um bom trabalho. O Diniz, ele sempre tenta encontrar os pontos positivos, mas foi um trabalho muito ruim. Foi pouco tempo? Foi pouco tempo. Era possível que daqui a 8 meses esse trabalho melhorasse? Talvez. Mas o que a gente viu nesses 18 jogos, tá aí na tela, é não só um aproveitamento baixo, mas um nível de futebol muito ruim. Estávamos nós 4 lá no Paraguai e a gente viu o tamanho da frustração que foi aquela final. Então, assim, o trabalho do Diniz no Cruzeiro foi muito curto, mas foi muito ruim de ver. O Cruzeiro jogou mal. Então, esse é um olhar. Então, não há argumentos aqui para defender o trabalho. Mas acho que tem o olhar do Cruzeiro também. E eu entendo tudo o que você falou. Agora, todo mundo sabe como o Diniz trabalha e o Cruzeiro teve a amostragem do ano passado. Então, o Cruzeiro tinha, no meu entender, 2 opções. Ou demitia ano passado, mas faltou coragem para os dirigentes demitir, depois do Diniz socar a mesa ali, faltou coragem para eles assumirem essa demissão, ou esperava mais para ver o trabalho. Agora, você manter para demitir 4 jogos depois... Então, é que para mim teve uma pré-temporada falta no lixo, de convicção anterior. Pois que é quando você demite o Seabra em busca de um nome forte, Pascoal. E aí, só para fazer uma observação, não tem ninguém doido não, tá? Tem 20 jogos com a Raposo e 18 na tela, porque são 18 oficiais e os outros 2 não entraram na contagem, mas são 20 jogos no total. Mas eu acho que aí você tem que fazer os 2 foram na pré-temporada. na pré-temporada agora. Que foi jogada tem que no fazer lixo. um retrospecto maior, Pascoal, porque assim, se queria um medalhão e se olhou para esse nome como um medalhão e fez uma análise em cima do trabalho dele de que poderia funcionar, talvez ele merecesse mais tempo. Só que eu acho que o vestiário também fala, né? Muito. Aquela ingresia dele com o Matheus Pereira, logo na chegada, aquilo já significou muita coisa, né? A passagem do Cruzeiro nessa final da Copa Sul-Americana, que estávamos lá acompanhando a partida, a gente, talvez, já disse aqui muitas vezes, talvez nós estivéssemos mais empolgados com o Cruzeiro do que o Cruzeiro empolgado com a possibilidade de ser campeão. Aquilo foi um horror. Né? Não, sim. O Cruzeiro tentou tirar a velocidade do adversário, tentou ficar, na gíria do futebol diz, embaçando o jogo para que o Racing não pudesse criar nada e que depois do segundo tempo o Cruzeiro ia tentar alguma coisa, entendeu? E nessa o Cruzeiro embarcou. Com 3 minutos já tinha 1-0 para os caras e o gol foi invalidado. Sim. 1-0 com 3 minutos de jogo. Então, e isso impactou na torcida do Cruzeiro. E a gente sabe que a torcida do Cruzeiro tem um grande poder de definir situações no clube. A caixa de ressonância da torcida na diretoria é uma caixa muito pesada. Até porque o dono é o torcedor. A gente sabe, eu digo sempre, o São Paulo que a torcida grita na arquibancada, bate na sala do presidente. Cruzeiro é igual, né? E no Cruzeiro é exatamente igual. O que a torcida grita na arquibancada bate duramente na sala do presidente. E o Pedrinho, dessa vez, nesse momento, eu entendo o que o Zupac falou, que a pré-temporada podia ter sido feita já com um novo treinador. Mas é melhor agora do que deixar a coisa caminhar. Porque agora já não ia dar certo. O não dar certo você já tem. Manda embora antes. Mas se você mandar embora depois de 4 jogos, é você ser mais amador do que profissional. Mas é que o time ainda tem possibilidades no Mineiro. Por exemplo, eu tive a alegria de ver o jogo do Atlético Mineiro nesse final de semana. É um negócio de sangrar os olhos, né? Vai falar alegria? É um negócio de você olhar e você se impactar. Que coisa horrorosa. Como eu vi o jogo do Santos, que coisa horrorosa. Não é só jogo bom que você vê, né, pastor? Não, eu vejo jogo ruim pra caramba. Que jogo... Mas que jogo... O do Santos é de entorpecer o cidadão. Ele fica vendo aqui, ele fica meio... Ele fica com vergonha. Você sabe que você fica com vergonha? Você vê o jogo, você fica com vergonha? É desse tipo de jogo. Do Atlético Mineiro do Santos me deu vergonha. O do Palmeiras no segundo tempo também. Me deu vergonha de ver o jogo. Então, deixa eu aproveitar. Posso mandar um abraço? Pode, claro, pastor. O doutor Paulo tá vendo a gente, o meu amigo doutor Paulo, e a esposa dele, Dona Ana, estão vendo a gente. Muito obrigado, doutor Paulo. Um abraço para o senhor. Muito obrigado pelo carinho de todos os dias. E só para falar para vocês, o Cruzeiro fez a coisa certa. É melhor tirar agora do que ficar sofrendo. Porque ia passar 4 meses, ia ficar com isso aí, a torcida não, ia vaiar de novo.
Vaiou Então, manda nesse embora empate, antes. ia vaiar de novo. Mas Ia por ficar que não vaiando. por que não fez como o Zupac falou aí? Por que não tirou no final do ano e começa o ano fazendo a pré-temporada com um treinador novo? Não teve coragem, Aí sabe? tudo que fez na pré-temporada valeu de quê? E quem garante que o técnico que vai chegar vai usar os jogadores que o Diniz avalizou que fossem contratados? Então, acho que esse é o ponto. Tem um olhar para o que o Diniz não fez e é perfeito, tá? É muito criticável, mas assim, o Cruzeiro é uma SAF, e acho que a gente tem como base a SAF do Botafogo, né? A SAF mais bem sucedida é a Sim, SAF... das do Brasil. Do Brasil. Na verdade, o Fortaleza é uma SAF também, embora e não eu tenha um considero investidor. extremamente de Mas o fato de sucesso. ter um dono. E o que difere, por exemplo, o Cruzeiro do Botafogo? No Botafogo, o dono é um cara de fora, um milionário de fora, que claro que gosta do Botafogo, tem apreço, criou esse apreço pelo Botafogo. Claro que ele quer resultado esportivo, mas ele visa o lucro. Agora, agora precisa contratar 2 treinadores. Porque o Dulião também Ele foi. mandou um Dulião embora e o Botafogo Agora, está assim, sendo a treinador. diferença é que no Cruzeiro, o dono é um torcedor completamente apaixonado pelo clube e ninguém aqui questiona e duvida de como o Pedrinho quer que o Cruzeiro vá bem. Claro. Beleza, isso é legítimo. Agora, o fato de você ter um torcedor apaixonado, dono do clube, tem um lado positivo que é esse, ele sempre vai fazer tudo de melhor para o Cruzeiro, mas o outro lado é que você é capaz de tomar decisões baseadas muito mais na batida de coração do dono do clube do que propriamente um lado racional. Porque você planejar pré-temporada, você manter um técnico questionado, que você ia demitir, você muda de ideia. Aí você mantém o cara pressionado, planeja para a Mas só escolheu a data, Zupac. Ele já tinha caído, Zupac. Naquela declaração dele no ano passado, ele tinha caído ali. Mas por que não mandou embora? Porque não teve coragem. Engraçado, Aí é um complexo de coisas. Eu acho que bateu mais forte esse coração lá atrás para chegar o Diniz do que agora na saída do Diniz. Porque eu vou falar de novo, porque eu acho que isso tem muito peso, assim. O vestiário, o Zinho tá aqui, o Zinho jogou bola. E o Zinho sabe que quando o vestiário se mostra, na maioria, insatisfeito, isso tem um peso muito grande. Concordo, se perdeu a pré-temporada, mas acho que o ambiente também estava ficando, o Zinho, muito pesado. E o Zupac toca num ponto de... E agora? Quem é o cara que vai chegar e vai conseguir olhar para esse elenco com as peças que já estavam ali indicadas pelo Diniz ou contratadas por essa diretoria? Eu tô vendo o nome do Renato muito ventilado. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não acho um nome ruim para o elenco que existe ali e para o que precisa ser feito agora no Cruzeiro. Sei que ele saiu, Tetra, muito criticado do Grêmio, mas eu não vejo como um absurdo, não. Aí não sei se você vai pela linha do Zupac de que, assim, é o coração batendo de novo, ou você acha que é uma análise? Porque tem pessoas ali para analisar isso também, né? Junto com o Pedrinho. Precisa ver para quem ele vai levar o DVD, né? Para quem vai dar o DVD? Eu acho que assim, a gente está falando do Pedrinho... Fala, Tetra, fala. É só pra gente pensar se quem vai ganhar o DVD agora. O Gabriel já tem. Mas assim, se você está me perguntando sobre o Renato Gaúcho, tira que eu tenho uma boa relação com ele e eu gosto dele. Eu acho que o currículo dele mostra que ele é um treinador vitorioso. Ele já tem ótimos trabalhos no currículo dele, até mais do que o Fernando Diniz. De conquistas, de títulos, de longevidade em trabalho, ou seja, e o currículo dele mostra que ele tem muito talento para trabalhar com jogadores com uma certa idade e com um nome muito forte, né? Então ele tem essa capacidade. Até se tiver que mexer, tiver que trocar. Vejo que no Cruzeiro tem 2 caras que eu respeito muito nessa direção. O Pedrinho eu não conheço, mas assim, é o cara que está botando dinheiro e está fazendo bem ao Cruzeiro, né? Porque ele está reforçando, está trazendo alegria para o torcedor do Cruzeiro, está proporcionando que o Cruzeiro possa realmente voltar a brigar pelos títulos. Inclusive, o ano passado chegou à final da Sul-Americana. Mas quem comanda o futebol é o Pelaipe e o nosso Alexandre Matos, né? Então, assim, esses caras são competentes. Eu já trabalhei com o Pelaipe, eu como jogador no Grêmio. E acompanho o trabalho do Alexandre Matos há muito tempo. Então, assim, eu vejo que eles convenceram, de repente, a direção a permanecer com o Fernando Diniz, porque eles dois acreditavam no potencial do treinador Fernando Diniz. Então, se esses caras permaneceram com ele, eu acredito
que esse ambiente estava contornado de vestiário. Esse que você citou, Daniela, né? De que alguns jogadores não estavam satisfeitos com o jeito de lidar. Mas assim, eu tenho 2 dirigentes experientes no mercado, experientes com essa conduta ali de gestão, e se eles mantêm, é que eles acreditavam e viram que o ambiente melhorou, e com a chegada desses jogadores, dando mais opções para o treinador, a coisa ia acontecer. Mas aí, com os resultados e com a pressão aumentando da arquibancada e da mídia, principalmente local, eu joguei em Minas, exclusivamente no Cruzeiro, né? E fui campeão no Cruzeiro. Então, assim, conheço muito bem quando a arquibancada fala, quando começa muita pressão na mídia regional, e que já vinha do ano passado, aquela leva de dirigentes que queriam a saída ganham uma voz mais forte, e o Pedrinho, nessa hora, chega lá para os caras: eu sei que vocês queriam, tudo bem, mas dê a chance e a coisa não aconteceu. Aí vem aquilo que o Zupac falou, eu concordo. Uma falta de convicção nos dirigentes que ele contratou, ele tem que acreditar nos caras. Já que trouxe, vamos manter pelo menos esse início de Mineiro, vamos ver o que acontece, se melhora. Já que permaneceu, dá um tempo maior, né? Mas acho que essa pressão, fora da diretoria, com imprensa e com torcida, criou uma voz muito forte que venceu essa parte do Alexandre e do Pelé permanecer com o treinador. Foi voto vencido. Pode ser. Agora a questão é quem vai chegar, né? A gente está vendo a imagem do acho o Renato interessante. aqui, eu acho um bom nome. Você trouxe a informação do vestiário e perfeito, ela tem que ser sempre considerada. Mas, em linhas gerais, o Diniz é um cara que costuma ganhar muitos jogadores, né? Os jogadores falam maravilhas. Quem trabalha com o Diniz costuma falar muito bem dele. Eu acho que esse é um ponto em comum, né? A gente pensa no Diniz e no Renato, a gente vê técnicos muito diferentes em muitas coisas. Mas eles costumam ter o apreço dos seus jogadores. Eu acho que eles costumam caminhar por vias diferentes para ganhar os jogadores no fim da história. E o Renato tem esse perfil. Eu acho que a carga tática é diferente, a cara do time é diferente, mas quando a gente pensa no melhor que o Renato pode fazer, com o perfil de elenco que o Cruzeiro tem, as coisas em algum momento elas se encontram. Então, nesse sentido, eu acho que pode ser interessante. Elas se encontram demais. Assim... no meu entendimento, essa situação Renato e Cruzeiro para mim, um encontro... a melhor solução. É a melhor solução. Também acho. É a melhor solução. Por quê? Mas pode ser o Tite. Mas o Tite não pode ser. Entendeu? O Tite não pode. Tite não pode ser, Pascoal. Desculpa. É mais fácil ser eu e você de auxiliar do que o Tite ou o Abel, que o Dudu vai embora. Imagina, Se o Abel chegar, o Dudu vai embora. Vocês estão esquecendo... Se o Tite chegar, o Gabriel pode. Vocês estão esquecendo da coletiva de apresentação do Gabigol? Daí ele falando, é verdade, se viesse com o treinador, eu não viria. Não tem nenhuma chance. Vai perder a contratação. Isso, mas assim, eu acho que o Renato... Não vai ser. Nessa junção de vestiário, jogadores, o Renato, ele vai com aquele DVD embaixo do braço para dar para a rapaziada. Vai entregar pro Dudu agora. Não, dá para entregar pro Dudu. Ele vai entregar pro monte lá. Para os caras verem como só tem um detalhe, né? Qual? Vocês estão esquecendo a declaração do Renato quando ele não aceitou a proposta do Vasco e do Santos. Qual foi a declaração? Lembra, gente? Tirar um tempo que ele não queria pegar nenhum time agora, que ele queria descansar, ia esperar e de repente nem ia trabalhar no ano, né? Foi essa. Eu acho que ele ia esperar um time forte, um time para ele agradeceu. Com um elenco forte, viuzinho. Não foi isso que ele falou. Não foi isso que ele falou. Mas... A gente está fazendo essa leitura. Mas ia ficar feio se ele fala isso, né? Pro Vasco da Gama, que é no Rio de Janeiro, que ele já foi treinador do Vasco, né? Ele disse isso. Não é o momento, eu quero dar uma descansada e tal. E aí, se ele aceita o Cruzeiro já nesse início, é no estadual. Então, ele vai assinar que não, realmente eu não estava confiando muito no projeto do Vasco. Caso ele aceite. Não, mas isso já tem 30 dias. Eu não tenho 30 dias de férias no ano, Pascoal. Quem não tem? Eu? Jesus! Não fala esse negócio. Eu preciso encontrar eu preciso saber como é que é esse mistério. Tem certeza disso? Tem uma facilidade para tirar férias, é um negócio. Não sei de onde vem tanto dia. Também não sei de onde sai tanto dia. Não sei. Também não sei de onde tem tanto dia guardado. Se por um acaso, Renato... Cada gaveta que abre sai 60 dias. Gabriel, a gaveta sai... O presidente do Corinthians abre a gaveta, sai um monte de fantasma. Boleto. Sai dia.
Então, Ô, Renato, um beijo pra você, querido. Eu te entendo. O Renato falou aquilo por gentileza, né, do Vasco da Gama, porque ele não se acertou, foi econômico financeiramente com o Vasco da Gama. Ele foi muito gentil com o Vasco da Gama e a gente sabe que o Renato tem essa postura. Ponto. Para ir para o Cruzeiro, um time, um elenco que o Cruzeiro tem. O Cruzeiro não tem só um time. O Cruzeiro tem um bom elenco. Para mim, é um elenco que pode figurar com um bom treinador na primeira prateleira do Campeonato Brasileiro. Já estou pensando no Brasileiro, na primeira prateleira do Brasileiro. Então, eu acho que isso seria uma boa alternativa, se for o Renato. Eu não sei se, de repente, pode ter uma vertente para um treinador estrangeiro, alguma coisa. Eu não acho que seja o perfil do Cruzeiro, das pessoas que estão lá. Nem do Pedrinho, que está aí atrás de você, e nem dos dirigentes da área de futebol. Para mim, não é o perfil desse faz sentido. Deles. Eu acho que é mais... Mas é o perfil do elenco. É o perfil do elenco. E eu acho que o Renato se encaixa muito bem nesse perfil. Porque ele entende os caras, e esses caras vão saber do comportamento do Renato. O Wallace, Matheus Henrique. Jogadores que foram campeões com ele. Jogaram com ele. Campeões da Libertadores com ele. E os caras que têm... Ele subiu, não foi? Sim. E os caras que têm muito respeito. O Dudu tem muito respeito. Gabriel, O Gabigol foi jogador dele no Gabigol Flamengo também. adora ele. O Fabrício Gabriel, Bruno foi jogador Fabrício Bruno dele? foi jogador Não, acho que não. Fabrício 20? chegou com o Dorival, um pouco antes do Dorival, Paulo Souza, por aí. O Vini vai confirmar pra gente. Acho que não, acho que o Fabrício não. Ele conhece os caras do Cruzeiro. O Cássio, poxa, começou no Grêmio, o Cássio. Sim. Então, tudo tem um pouquinho de história, tem um pouquinho de ligação. E eu acho que se o nome do Renato for escolhido, se eles chegarem a um acordo para contratar o Renato, eles vão estar contratando o treinador que tem a cara daquilo que o Cruzeiro pode representar nessa temporada. Porque o Renato, na temporada passada, ele vivia pedindo jogador de reforço. Eu quero jogador bom, jogador graúdo, eu quero jogador que decida jogo. Lembra disso, os discursos essa dele? desculpa dele vai acabar, né? Quem dizer, lá ele tem. Se gastar 200 milhões, não sei o quê, o Cruzeiro gastou. Gastou mais de 200, você tá louco? Essa desculpa ele não vai poder usar. Me dá um time de 400, você vai ver como é que eu faço voar. Agora, se for o Renato, vai ter. Curioso é que aquela entrevista clássica, histórica que o Renato deu em 85 pela seleção brasileira, 85? Que ele vai beijando, vai falando das namoradas. Foi na Toca da Raposa. O Brasil estava concentrado na Toca da Raposa. O Renato jogou no Cruzeiro também, né? Jogou. E aí, enfim, seria um retorno interessante. Eu acho o Renato um bom treinador, mas o Renato teve dificuldade até aqui na carreira de se firmar fora do Grêmio. Embora tenha sido vice-campeão da Libertadores com o Fluminense e com o Flamengo, o Fluminense era comecinho de carreira, no Flamengo ele foi muito mais criticado do que elogiado pelo trabalho. Mas eu não vou criticar ele pelo vice-campeonato na Libertadores, não. Então. Porque ele chegou, o time do Flamengo chegou bombado. Ganhou a Copa do Brasil com o Fluminense. Acabou o contrato e não renovaram o contrato, né? Eu acho que ele tem que dar um passo maior fora do Grêmio, o time do Flamengo chegou... Que no Grêmio talvez seja no Cruzeiro. O time do Flamengo chegou na final contra o Palmeiras bem debilitado fisicamente. Sim, todo mundo... O Arrascaeta precisando operar, teve muita coisa. Ozinho, tem algum nome melhor? Você consegue apontar um outro nome mais interessante ou você gosta da ideia do Renato no Cruzeiro? Até porque, assim, a gente toca num ponto muito sensível, né? O Gabriel é uma das estrelas dessa temporada e a gente sabe o peso que vai ter se vier um treinador de novo com quem ele não tem uma boa relação. E o Renato tem. Assim, brasileiro, Sim. Tem vários bons treinadores aí que não estão atuando, mas o Cruzeiro, nesse momento, precisa de um cara com um perfil, assim, de Renato, de Tite, treinadores com nome, com prestígio, com títulos, né, que o torcedor, né, a chegada causa um impacto, né, não dá para ir nos jovens. Não é o momento agora, pelo elenco que tem. O Tite não vai pela relação com o Gabigol, impossível, não tem condição. Então, no Brasil, acho que o Renato, treinador brasileiro, é ele. Ou aquele modismo de buscar até um treinador no exterior que a gente nem conhece, que tem um currículo pequenininho, o Cruzeiro já fez isso. Mas é do estrangeiro, aí chega aqui, a maioria da imprensa também não conhece, mas aí tem aquela coisa, tá vindo da Europa, sei lá. E aí o cara tem um tempinho para se ajustar, para arrumar, para organizar. Até tá vindo muita gente jovem para se firmar como treinador no Brasil. Acho que não é o momento para isso no Cruzeiro.
Então, eu acho que o nome do Renato, para mim, fica mais forte. Sabe que o pessoal, estou vendo aqui, o pessoal que torce pro Cruzeiro, meus amigos aqui, estão dizendo que o Renato é o cara, é ele que tem que ser. Ai, a torcida então já gostando. porque você sabe que a gente tem muitos amigos cruzeirenses. Ah, tem? Eu tenho muitos amigos cruzeirenses, não é à toa que a senhora está de azul hoje. Eu tô bem Então, de Cruzeiro bem de hoje, Cruzeiro. né? Bem azul do Cruzeiro. É um azul Eu bem, adoro esse azul. bem característico, celeste. no azul do Cruzeiro. E eles estão achando que o Renato é o cara. É. Esses meus amigos aqui estão achando que bota o Renato lá querer dar Eu jeito acho nisso que aí. pode ser um bom nome, principalmente em já tendo perdido, como o Zupac bem lembrou, a pré-temporada, né? Um estrangeiro agora, se não conhecer o futebol brasileiro, não vai ser ajudado pelo calendário e pela pressa que se tem porque aqui. o Cruzeiro, tal qual grande clube brasileiro, todos os grandes brasileiros, vão ter mais de 80 partidas nesse ano. E a temporada vai terminar véspera de Natal, né? O Cruzeiro não 2 tem dias antes do Natal. 2 mundial, dias né? antes O do que Natal. já ajuda. Tem Sul-Americana. Tem Sul-Americana. Copa do Brasil, Sul-Americana. Brasil, brasileiro. É bastante coisa Tem para bastante disputar. coisa pra A gente vai jogar. fazer um intervalo só para mostrar uma imagem aqui antes do intervalo. Falando em Gabigol. O que ele aprontou agora? Falando em Gabigol, Gabigol sempre dando o que falar, né? A saída dele lá do estádio, depois do jogo em Minas, tinham vários torcedores ali, crianças, né? A gente tá vendo na imagem, esperando o Gabriel para tirar uma foto. Ele sai ali com o telefone no ouvido e aí tem o sobe-som do áudio, né? Tirou foto com Simpatia, ninguém. né? Uma simpatia. Mas é curioso, assim, claro que a gente tem que respeitar a vontade do jogador também, mas assim, ele tá chegando agora num clube, ele sabe que ele tem potencial de ser ídolo desse clube, e no Flamengo, pelo menos as informações que eu tenho e do que eu vi ali, é que era muito rarozinho ele ter uma atitude como essa, assim, de passar por crianças. Me surpreendeu, confesso a você que apesar de todas as polêmicas que a gente vê do Gabriel, essa atitude me surpreendeu, Zinho. Me surpreendeu mais o momento. Não me surpreendeu acontecer. Porque eu já tenho um relato que no Flamengo acontecia. Em alguns momentos isso. Depois, ainda mais quando ele ganhou tudo. Ganhou tudo no Flamengo, a moral que ele tinha. Então, às vezes, acontecia isso. Relato de pessoas que eu conheço no clube. Agora, me surpreendeu porque ele é um cara muito inteligente para isso, principalmente. Ele sabe fazer esse marketing, né? Quantas vezes a gente viu ele atendendo as crianças dos times adversários ali quando entrava em campo, lembra? E era lindo de ver a idolatria da garotada de outro time que estava jogando contra o Flamengo. E ele, muito solícito, maravilhoso, e criou uma imagem. Essa molecada adora o Gabigol, de todos os times. Ele é ídolo da criançada. Né? O gesto, esse estilo dele, e os gols, tudo que ele fez no futebol, maravilhoso. Então merece essa idolatria. Agora, me surpreende que ele está chegando num clube e a fase do clube é ruim dentro de campo. E toda a festa que foi feita para ele, o Mineirão estava lotado para a apresentação dele. Principalmente dele, estava o Dudu e tal, mas foi pro Gabigol. O Pedrinho lá fez o gesto igual dele, a torcida do Cruzeiro apoiando, abraçando, acreditando. Ele sai em baixa do Flamengo. Por incrível que pareça, para mim ele saiu em baixa. Ele não saiu voando, ele não saiu com o torcedor morrendo de amor. O torcedor era grato. E eu acho que tem que ser grato, sim, por tudo que ele construiu no Flamengo. O torcedor tinha essa gratidão, mas a maior porcentagem, pelo menos que eu li, que eu vi, era vai com Deus, obrigado por tudo, mas pode ir. Pode ir, é verdade. Eu não vi ninguém, pelo amor de Deus, fica aqui. A maioria não era isso. Tinha alguns que, poxa, não, permanece e tal, mas a maioria não era. Era gratidão. Então, quando ele vai para um clube que o abraça, que acredita e que dá esse apoio, aqui você vai se reerguer de novo, aqui você vai recuperar o seu jogo, aqui você vai ter mais oportunidades que você não estava tendo lá no final, né? Até o Felipe Luiz estava tirando ele da maioria dos jogos, e foi quem abraçou e deu chance para ele de novo, e ele foi importante, fez 2 gols lá na Copa do Brasil. Agora, isso que me surpreendeu, essa torcida que abraçou ele. Eu não sei o que ele estava falando no telefone, também temos gente. O cara estava no telefone, sabe, podia ser alguma coisa muito séria, uma coisa, né, saúde de família, alguma coisa muito importante que ele intertido ali, a fase, o time não jogou bem, teve vai e tudo, o cara quer sair logo. Mas me surpreendeu porque ele é inteligente para saber
com esse momento ele como grande ídolo, trazer o torcedor, mostrar esse carinho. Me surpreendeu isso. É assim, uma frase, não custava nada. Não custava nada, sabe? Não custava nada. Infelizmente, surpreender não surpreende tanto, mas não custava nada. Finge, pelo menos. Finge ali, sabe? E o que mais me chamou a atenção é que no final ele tira, né? Ele passa falando no telefone e no final da imagem eu não sei se ele dá uma baixada. Mas tem os que dão migué também no telefone. No telefone. Né? Tem os que dão migué no telefone. Eu não custava nada, eu tô com o Zupac. Quando é mais criança, eu me abala mais. Então, pois é. Porque aqui, isso vai ficar... Para a criança, fica para a vida inteira. Porque o ídolo passa na frente dele, não tem essa atenção. A gente pensa que não, às vezes o jogador às vezes não tem essa dimensão, né? Mas às vezes passa direto e isso fica chato, fica ruim. Para mim é muito difícil, porque eu tive a oportunidade de conviver com os grandes personagens do futebol. E o maior deles, o Edson antes do Nascimento, bateu nas minhas costas uma vez e falou: e aí, vamos gravar a entrevista? E era o Pelé. Eu pedi para ele uma entrevista, ele subiu para tomar banho e desceu. E ele, quando ele desceu, eu estava de costas. Ele bateu nas minhas costas para me dar a entrevista. Então, sabendo disso, eu fico realmente... É um choque para mim. É um choque. Triste, mas né? o Gabriel é inteligente. Que tenha uma explicação. A gente não pode limitar a inteligência do Gabriel. Ele é um cara inteligente. Ele vai se recuperar. Coincidentemente, a ligação caiu quando ele passou pelas crianças. Acho que estava sem sinal. Isso. Estava sem sinal. No próximo jogo... assim que ele passou, no próximo jogo que ele for sair do Mineirão... O que eu entendi ali? Ele não ia no ônibus, devia estar falando ali, onde está o carro? Onde você está? Pode ser. Vai olhando. Pode ser. Aí, assim, se foi só isso, tinha até pouca gente ali. Para atender. Mas ele é tão inteligente que ele vai se recuperar. No próximo jogo ele vai parar, vai abraçar todo mundo, vai se recuperar, vai tirar foto. Mas o futebol é incrível, né? É que a verdade no futebol não dura 24 horas. Então... Aí no próximo jogo ele faz 2 gols. Joga bem, aí atende todo mundo, aí já mudou tudo. Ele não é uma pessoa constante, né? Assim. Esse é o relato do vestiário, assim, que o Gabriel não é uma pessoa muito constante. Então, tomara que ele consiga contornar essa verdade. imagem e vir para uma situação melhor dentro do Cruzeiro. Ô, Pascoal, você vai ter que preparar um bordão aí agora. Você escolhe qual que você vai usar. Eu vou cantar uma música para ele entrar, pode ser? Aí ele vai, tá ali. Pode ser? Tô vendo. Nesse aí eu vou oferecer. É isso aí, pessoal. Fernando Diniz não é mais técnico do Cruzeiro. A decisão foi tomada nesta segunda-feira após uma reunião na Toca da Raposa. Fernando Diniz vinha pressionado no cargo desde o fim do ano passado. O desempenho do time nos primeiros jogos da temporada aumentaram muito a pressão sobre o técnico, que foi duramente criticado pelos torcedores nas últimas partidas. Agora a diretoria busca acertar um outro profissional para o cargo. Enquanto isso, o auxiliar fixo Wesley Carvalho comanda as atividades. Nos últimos dias, os nomes mais sondados para o posto é o de Renato Gaúcho, que já atuou pela Raposa como jogador, e é um dos cotados, mas segundo a informação, Matos gostaria de um técnico mais jovem. O técnico Renato Gaúcho, de 62 anos, confirmou nesta segunda-feira a possibilidade de suceder Fernando Diniz no comando do time. Ele confirmou a ligação, mas sem dar muitos detalhes, né, gente? Vou ficando por aqui, mas já deixe nos comentários se você gostaria de ver Renato Gaúcho como técnico cabuloso. Se você curtiu esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cruzeiro. Até o próximo vídeo, gente!